Olá pessoal, tudo bem? Mais uma dica aqui para vocês do Dicas da Elo. Hoje eu vim falar para vocês como que vai funcionar as medidas provisórias para o empregado doméstico. Na verdade já está funcionando, né? A MP 927, ela teve algumas previsões legais quanto a férias, fundo de garantia, e eu vou estar passando algumas coisas aqui para vocês que vão impactar também no caso das domésticas. Primeiro, o fundo de garantia. O fundo de garantia, ele poderá ser prorrogado dos meses de março, abril e maio. Essas guias serão reduzidas e pagas posteriormente. Lembrando, pessoal, que nem todos os empregadores devem fazer isso. É só para aqueles que realmente optarem, não tiverem condições de fazer o pagamento agora, no caso do fundo de garantia ou das férias, só para esses casos. Então, se a empresa quiser pagar normalmente, a guia é emitida normalmente, a não ser que você faça lá a opção em ambos os casos que eu vou explicar agora mais adiante. Então, para fazer a prorrogação do fundo de garantia, funciona da seguinte forma. Você vai fechar a folha de pagamento normal, conferir os valores dos empregados ou empregada, vai encerrar. Você encerrou a folha de pagamento. Antes de clicar em emitir DARF, você vai em edição da guia e você consegue selecionar quais os pagamentos você deseja fazer. Então, você selecionaria as partes de contribuição previdenciária, né? Patronal e a descontada do empregado e imposto de renda se tiver, tá ok? Logo após esse processo, você vai em emitir DARF de novo, e aí você vai ter a sua guia normal. Uma observação é que no mesmo lugar onde você seleciona as contribuições, vai ter as opções, né, de fundo de garantia, contribuição patronal e a contribuição dos empregados e também o imposto de renda, todos eles são pagos na mesma guia. Entretanto, se você também, não tem nada a ver com a medida provisória 927, mas existe a possibilidade de prorrogar o vencimento também da contribuição patronal. Você vai selecionar da mesma forma. Tá ok? Lembrando, pessoal, caso o empregado for desligado, terão que ser recolhidas as guias que estão em aberto e que seriam prorrogados os vencimentos. Uma outra opção que a MP 927 trouxe para os empregadores é quanto à questão das férias. Como que funciona? O empregador poderá prorrogar o pagamento das férias normais e também do 1/3 constitucional e abono pecuniário. Vamos por partes. Primeiro, as férias normais quer dizer um salário do empregado ou quantidade de dias que ele está gozando de férias, ok? O máximo de um período são 30 dias. Então, esses 30 dias poderão ser pagos, conforme essa MP, até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, se o empregado inicia férias em abril, o início, né, o primeiro dia de férias dele é em abril, então quer dizer que o empregador poderá pagar essas férias, apenas férias normais, 30 dias, até o 5º dia útil do mês seguinte, que seria maio, ok? Quanto a 1/3 das férias e o abono pecuniário, poderão ser pagos até o dia 20 de 12 de 2020. Essa opção ainda não se sabe ao certo como será incluída no e-social, provavelmente vai sair algum novo comunicado, o sistema será adaptado até lá, mas terá essa opção para você poder incluir. Então, para você empregador que deseja fazer a prorrogação do valor das férias normais, como que você vai fazer? Você vai entrar lá na opção de gestão de funcionários, afastamentos, vai incluir lá as férias do empregado. Antes de concluir, você não vai colocar a data de pagamento das férias, pois sendo assim, ele vai incluir lá na sua folha de pagamento. Deverá acessar a folha lá
do mês de gozo das férias, ir no botão de adicionais e descontos e incluir a rúbrica estorno para pagamento adicional de 1/3 de férias MP 927, com o mesmo valor do vencimento. Então, o que tiver puxando de pagamento, de provento, você vai lançar nesse código de desconto. A mesma coisa se for o abono pecuniário, que você vai zerar, né? Porque já tem um valor puxando lá no provento. Você vai lançar uma rúbrica de desconto da seguinte forma: estorno para prorrogação de pagamento, abono pecuniário de férias mais 1/3, MP 927. Se as férias pegarem 2 meses, mais de um mês, você precisa fazer isso em ambos os meses. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a MP 936. Veio previsto aí a redução salarial e também a suspensão do contrato de trabalho. Assim como para os empregados normais, o doméstico é a mesma coisa. O empregador, caso deseje e com a concordância também do empregado, poderá reduzir o salário e a jornada do empregado doméstico nos percentuais de 25%, 50% e 70%. Caso precisem de modelos, existem modelos disponibilizados no site do E-Social, que ajudam bastante para quem não tem nenhum modelo específico. Lá tem esse modelinho para vocês. Para que o empregado doméstico receba o benefício emergencial pago pelo governo durante esse período de redução ou suspensão do contrato de trabalho, o empregador precisa fazer um cadastro no portal de serviços do Ministério da Economia. Eu vou deixar o link para vocês. A senha de acesso é a mesma do meu INSS e o empregador terá que ir na opção benefício emergencial e empregado doméstico. Ali fazer o cadastro, assim como dos outros funcionários de empresas normais, colocar todas as informações, data de início do acordo, tudo igual ao empregado normal, que é feito hoje pelo empregador web. Lembrando que essa informação deve ser feita em 10 dias após o início do acordo. Como fazer a suspensão do contrato de trabalho no E-Social? Bom, para incluir lá no E-Social, você precisa ir na parte de gestão de empregados. Na parte de afastamento temporário, registrar o afastamento, o código que você vai usar é o código 37, suspensão temporária do contrato de trabalho, nos termos da MP 936 de 2020. As folhas em que não houver salário algum a ser pago pelo empregador serão sem movimento, não tendo necessidade de entrar para fazer alguma informação, apenas se houver algum tipo de valor. Exemplo, o primeiro mês e o último mês pode ser que o empregador tenha que fazer a comunicação de dias proporcionais pagos por ele. Caso o empregador ele opte por pagar a ajuda compensatória prevista na MP, deverá incluir, aí nesse caso não será sem movimento, pois existe essa ajuda compensatória, porém ela não tem incidência de imposto, tá, pessoal? Então, vai ser incluído lá uma rubrica mesmo como ajuda compensatória MP 936, porém não gera guia, porque não tem incidência de imposto. Então, vai gerar o relatório e o recibo do empregado. Durante o período de suspensão do contrato de trabalho, não é possível colocar qualquer tipo de afastamento, como férias ou por doença. Durante o período também de afastamento, por suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele não recebe o salário família se o mês for inteiro de suspensão do contrato de trabalho. Então, nesse caso, não poderia ter pagamento algum, aí ele deixa de receber o salário família, se é que ele tem direito, conforme a tabela do salário família. Como funciona a redução salarial para o empregado doméstico? Bom, você deve colocar uma alteração contratual
e informando o novo salário do empregado e também a nova jornada dele, para que o sistema calcule. Atenção, pessoal, que no primeiro mês e no último mês o sistema provavelmente não puxará a informação correta. Então tem que ser conferida porque pode ser que tenha, muitas vezes vai acontecer de ter parte do salário integral, né, até antes da data de suspensão ou de redução, e a outra parte ou não vai ter porque é suspensão, ou vai ter a redução. Então provavelmente o sistema, quando for metade, dois pagamentos diferentes, pode ser que o sistema não entenda. Então você precisará conferir e, se for o caso, terá que fazer o lançamento manual. Vou colocar aqui para vocês um exemplo bem simples de como calcular essa redução. Peguei lá no site, inclusive do E-Social, data de início da redução da jornada e salário em 50%. Início dia 13/4 de 2020, salário mensal normal R$2.000, salário mensal reduzido, que é em 50%, então ficaria R$1.000. Então, como que é feito o cálculo dos dias trabalhados com o salário normal? R$2.000 dividido por 30 dias, vezes 12 dias, porque a redução só iniciou no dia 13. Então, daria R$800. E o cálculo também dos dias trabalhados com o salário reduzido, então pegaria o valor de 50%, que é os R$1.000, divide por 30 dias e multiplica por 18 dias, que é a diferença, né, dos 30 menos os 12 já pagos lá, o cálculo de cima, então 18 dias, R$600. Então, o valor que terá que ser lançado lá no E-Social é o valor de R$1.400, que é a soma dos 800 mais os R$600. Para corrigir o valor, você precisa abrir a folha, clicar no nome do empregado, selecionar a rúbrica salário, que é na coluna de vencimentos, digitar o valor e salvar, que aí ele vai assumir os vencimentos e calcular a guia da forma proporcional àquilo que você lançou. E aí vai puxar certinho. Atenção, pessoal, se caso o empregado for desligado, precisará fazer a informação novamente lá no site do Ministério da Economia. Bom, pessoal, é isso aí. Deixe os seus comentários caso tenha alguma dúvida. Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima!